Em O Mal que Nos Habita, dois irmãos de uma zona rural encontram um homem morto, despedaçado na floresta, e quando eles vão investigar mais a fundo, eles descobrem que numa casa ali perto tem um homem possuído por um demônio já em estado avançado de inflamação, preso a uma cama. Só que o problema é que não é tão simples lidar com esse demônio porque existem algumas regras fundamentais que em hipótese alguma devem ser quebradas, porque se isso acontecer, um mal de proporções inimagináveis ficará envolto dessa pessoa, trazendo consequências brutais e irreversíveis para ela e para as pessoas ao redor dela. Infelizmente, nessa situação, o desespero toma conta das pessoas e o lado emocional fala mais alto, levando a eventos sanguinolentos que não terá fim até que o último envolvido caia morto. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. O Mal que Nos Habita é um filme de terror argentino que traz uma abordagem única para um tema que aparentemente já estava saturado, que são os filmes de terror com possessão demoníaca. Mas o que o Demian Rugna de Aterrorizados, que é outro filmaço de terror, provou é que não importa o tema, mas sim como se constrói uma boa história e os elementos que compõem cada etapa para trazer algo novo. É a experiência de sair aterrorizado e com uma explosão de sentimentos depois de assistir um bom filme de terror, e existem várias formas de fazer isso. Diferente de outros filmes do gênero que focam no terror ambientado em um lugar específico, como uma casa ou objetos como bonecos possuídos, por exemplo, e onde as assombrações acontecem em momentos muito pontuais, contribuindo para furos e inconsistências, e onde muitas vezes é possível até prever o que vai acontecer a seguir, se não tiver um diretor que saiba conduzir muito bem a história. O Mal que Nos Habita se preocupa muito mais em mostrar o horror que os personagens estão vivendo por não conseguirem lidar com o demônio, que é uma entidade extremamente poderosa e letal, porque não é tão simples acabar com a maldição como se mudar de casa ou se livrar de um objeto amaldiçoado. E esse filme usa vários elementos diferentes que já foram utilizados em outros bons filmes de terror. O medo do sobrenatural, o desespero dos personagens diante de uma ameaça invisível que eles sabem que não podem ser destruídas tão facilmente e que pode estar à espreita em qualquer lugar ou em qualquer um. Além de homenagear também o slasher, com cenas bem sangrentas de roer as unhas e se remexer na cadeira. Mas tudo isso só funcionou porque o diretor Demian é muito competente e construiu muito bem as regras narrativas e obedeceu elas tão bem que tudo fez sentido dentro do que foi apresentado. A gente entende muito bem que o mal que persegue aquelas pessoas é como se fosse uma doença contagiosa que não vai parar até causar a destruição completa do hospedeiro, o que nem sempre quer dizer a morte física do indivíduo, mas sim da alma. Porque ela fomenta o desespero, consome toda a energia física da pessoa que luta até os últimos segundos, mas não consegue obter nenhum resultado satisfatório contra aquela criatura. E isso leva a outro ponto interessante. A todo momento, enquanto eu assistia o filme, eu sentia uma tensão constante que, aumentando, me deixava bastante intrigado e me mantinha preso na história, querendo saber mais e mais e onde aquela história macabra ia acabar. E a ambientação contribuiu muito para isso, porque tudo se passa em uma região rural e desde o início do filme fica bem claro que é um lugar tão isolado que ninguém ali tem qualquer perspectiva de ajuda de fora. Ali é cada um por si, mas não se engane que por causa disso o filme é monótono, porque ele não é. Aliás, longe disso, porque ele já começa de uma forma extremamente impactante, mostrando o tamanho do problema que aquelas pessoas vão ter que enfrentar. Outro ponto que me chamou muita atenção são os atores, que são muito bons, em especial o Ezequiel Rodrigues, que interpreta o Pedro, o protagonista do filme, que é um cara que já tinha seus próprios demônios interiores para lidar antes que o mal que espreita se aproximasse dele, mas que depois disso passou a ter muito medo que algo ruim acontecesse tanto com ele quanto com a família dele. Só que isso é justamente o que o demônio se utiliza para ficar mais forte, o medo das pessoas. O Mal que Nos Habita é um ótimo exemplo de que nem sempre o protagonista tem que ser aqueles caras fodões que vão resolver tudo no final do filme, ou que ele seja a melhor opção para lidar com esse problema, porque aqui o Pedro serve muito mais como um guia, já que todo aquele mal gira em torno dele, que tenta de tudo quanto é maneira se livrar daquele mal, mas o que ele acaba fazendo é justamente o contrário, é perpetuar, espalhar esse mal para mais pessoas próximas a ele e mais tragédias acontecem. Então ele
ele se vê completamente de mãos atadas por não conseguir respostas de como lidar com aquela situação de maneira definitiva. Então, em um ato de desespero, ele decide ir com a família dele para a cidade grande na expectativa de ser ajudado por terem mais pessoas, ou afastar a entidade colocando o foco dela sobre qualquer outra família. E tudo piora quando as pessoas que ele mais amam começam a morrer, apesar de ele tentar incessantemente impedir isso. E aos poucos ele começa a aceitar que tá tudo fora do controle dele, e a angústia e o desespero tomam conta. As possessões demoníacas parecem ser de conhecimento geral das pessoas, apesar de muitas ignorarem ou nunca terem presenciado de fato uma pessoa possuída. Existem 7 regras que devem ser cumpridas. Ao se deparar com uma entidade demoníaca, o pior vai acontecer. Diferente do senso comum que muitas pessoas têm de como expulsar um demônio de maneira efetiva, como o uso de água benta, crucifixos ou palavras em latim, o mal que nos habita tem suas próprias regras como medida de segurança para evitar ser morto ou amaldiçoado pela entidade, o que é bem legal, já que o demônio desse filme não é igual ao de outros filmes e existem regras próprias de como lidar com ele. A primeira regra é nunca usar energia elétrica, porque os demônios são atraídos pelas sombras, o que traz uma nova perspectiva pra gente que tá acostumado a esperar um susto ou um momento aterrorizante em outros filmes justamente quando a luz acaba. A segunda regra é não se aproximar de animais porque eles são facilmente possuídos e letais. O filme dá uma pequena amostra disso logo no início. A terceira regra é não levar para si coisas que estejam próximas a demônios ou que entraram em contato direto com eles. Inclusive roupas e objetos que o Pedro se livra em vários momentos do filme, mas que não surte tanto efeito. A quarta regra é o que torna quase impossível vencer os demônios desse filme e que faz a gente compreender muito bem a angústia do Pedro, porque a regra é não os machuque. E em vários momentos desse filme a gente tem pequenas amostras do que acontece com as pessoas que quebram essa regra. As consequências são brutais e instantâneas, então como lidar com algo que não se pode nem se defender? Eis a peculiaridade do cinema argentino e de filmes independentes, meus amigos. A quinta regra é não chamar um demônio diretamente pelo nome, Azrael, Lúcifer, Diabo e etc. E eu espero que não tenha nenhum aqui no meu quarto, eu acabei de fazer isso, então... A sexta regra é bem parecida com a quarta regra, só que mais específica, que é não atirar em demônios com arma de fogo. Porque, mais uma vez, a punição para quem faz isso é instantânea, o que tira totalmente a melhor forma que aquelas pessoas teriam de se defender. A sétima e última regra é mais dolorosa e ela tá diretamente ligada ao protagonista, que a gente só descobre mais pro final do filme, que conecta muita coisa da trama, que é não ter medo da morte ou de perder pessoas próximas, que é o combustível que o demônio usa contra a própria pessoa. E mesmo conhecendo todas essas regras, o emocional daquelas pessoas já estava tão abalado que até mesmo a pessoa mais capacitada para lidar com aquela entidade, que trouxe muitas respostas, sucumbiu perante ela, que tenta as pessoas e se utiliza de informações íntimas e expõe fraquezas na tentativa de desencorajar qualquer um que se opõe a ela. O Mal que Nos Habita não é só mais um filme genérico de possessão demoníaca, cheio de furos de roteiros ou inconsistências. É um filme profundo e efetivo que sabe exatamente onde ele quer chegar, que usa elementos de várias vertentes do horror de forma inteligente, estabelecendo regras bem fundamentadas e que respeita todas elas para contar a sua história. Por ser um filme de baixo orçamento, a maioria dos recursos foram direcionadas para os efeitos gráficos e para a maquiagem, que por sinal é muito bem feita e verossímil. Enquanto eu assistia ao filme e estava curtindo muito a experiência, eu fiquei com um pouco de receio de que o final do filme não fosse condizente com o que vinha sendo apresentado até então. Mas ainda bem que esse receio não se concretizou e o filme é coerente do início ao fim e é facilmente um dos melhores filmes de terror que terão em 2024. O Mal que Nos Habita não é a história de uma família que sofre muito para que no final tudo se resolva. O filme é dramático até na conclusão. Assim como um outro filme de terror muito inteligente que é o Noites Brutais, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal e você pode assistir clicando nesse vídeo aqui. Um forte abraço e até lá!